Olá, seja bem-vindo. Para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou a Shirley Morata. Eu faço lives todos os dias, né? E para me seguir é só clicar nesse bonequinho e vocês vão poder acompanhar as minhas lives. Eu falo sobre inspiração, motivação, positividade para o dia de vocês. Sejam bem-vindos quem está entrando agora e vocês podem também me adicionar no meu canal no YouTube, é o Shirley Morata. Vocês podem me adicionar no meu Twitter, @ShirleyMorata2. E vocês podem me seguir no Instagram. Lá eu coloco as fotos, né, com as lives que eu farei todos os dias da semana, falando da razão da live, falando do horário. E hoje eu estou entrando aqui só para algumas reflexões do que foi trabalhado durante a semana. Seja bem-vinda, Malvez. E vocês podem também arrastar a tela para cima, para baixo, para compartilhar com os seus seguidores. Vocês podem também arrastar a tela para as laterais e vocês vão também convidá-los. E hoje aí, olha aí, vão clicando nos coraçõezinhos e vão ver que está subindo pipoca. Pipoca porque hoje é sábado, hoje é dia de a gente falar um pouquinho mais livre, né, das tarefas da semana. Vou inverter aqui para mim. Gostaram das pipocas? Muito legal, né? Junto com o coraçãozinho subindo pipoca. Sejam bem-vindos, que legal vocês aqui, né? Acho gostoso, porque olha, eu quero ver se eu consigo chegar nos 150 mil corações. Eu acho que com pipoca vai mais rápido, né? O que vocês acham? Gostaram das pipoquinhas? Vão batendo aí. Ai, fica bem interessante, né? Acho lindas pipocas. Então eu aprendi hoje na live que eu tava vendo da esposa do Jorge, e tinha pipoca, eu falei, quero pipoca na minha também. Uma eu também adorei, fica super legal as pipocas. É que na verdade a gente escreve algumas coisas com hashtag e aí aparecem algumas figuras, mas eu esqueço de colocar nas lives, mas eu gostei bastante. Hoje eu vi as pipoquinhas, falei, deixa eu colocar. Então, e para quem não me acompanha ainda, vocês podem me adicionar no Construa, letras maiúsculas, by Shirley Morata. E é um grupo no Face onde a gente trabalha algumas tarefas, algumas virtudes para que a gente se desenvolva quanto a seres humanos, né? Seja muito bem-vindo quem entrou agora e vocês podem estar me ajudando a falar sobre essas tarefas que eu fiz durante a semana e queria saber a opinião de vocês. Na segunda-feira a gente trabalhou com a palavra respeito, né? Boa noite, seja bem-vindo. E aí o que foi dito é que se a gente não respeita a gente mesmo, vai ser difícil a gente conseguir respeitar o outro ser humano. Então foi o primeiro dia. Na segunda-feira a gente trabalhou o respeito, para a gente poder se relacionar melhor. No dia seguinte a gente trabalhou o ego. E no ego a gente falou um pouco sobre autoestima. A diferença entre a autoestima, que é a gente saber que a gente é bom no que a gente faz. No caso, eu sou uma professora de inglês, saber do meu valor na minha profissão, e não ter ego, que o ego seria dizer que eu sou melhor do que você que está aí do outro lado. Isso já seria ego, né? E a gente trabalhou também a liberdade nos relacionamentos, porque a gente falou que quem ama liberta o outro para que ele possa ter os momentos dele viver com ele mesmo, com os amigos, com as amigas, para poder assim fortalecer os relacionamentos. Nós também trabalhamos sobre a palavra ciúmes, né? Que é uma coisa que dói muito nas pessoas. O ciúme que demonstra muitas vezes a dificuldade da pessoa ela se aceitar. Porque na verdade quando a pessoa ela tem ciúmes, ela não tem confiança nela mesma. Então foram esses os temas que a gente trabalhou durante a semana. Eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho sobre esses temas. Se vocês tiveram dificuldade. Esqueci de uma das datas que a gente falou também sobre amor e paixão. A diferença entre esses dois sentimentos. Dizer que a paixão, ela normalmente é cega e ela faz com que a gente se veja muito dependente do outro ser humano. E quando a gente ama de verdade, não. A gente sabe do valor do indivíduo, né, sendo feliz. E aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês tiveram dificuldade em alguma dessas tarefas, se foi difícil trabalhar com algum desses temas. Estou aqui com algumas pessoas, se puderem dizer, eu vi que está Malvez, e algumas pessoas que entraram. O que vocês poderiam dizer? Seja bem-vindo, você que entrou agora, né? E eu gostaria de saber a opinião de vocês.
qual que é a pior coisa, né, que vocês acham que causa mais dificuldade nos relacionamentos? Vocês podem me dizer desses temas ou algum outro tema que eu não tenha falado? Porque eu falei da liberdade, do respeito, falei da autoestima, falei de ciúmes. E aí, alguém poderia me dizer alguma coisa sobre esses temas que a gente trabalhou durante a semana? Espero que vocês possam me ajudar aqui para a gente poder bater um papo. Além de ciúmes, né? A gente falou sobre ciúmes. Você acha difícil trabalhar este problema? É algo ruim. Foi como foi falado, né, durante a semana. Porque quando você tem ciúmes da outra pessoa, significa uma falta de confiança em você mesmo. E isso dói muito. Até eu fiz uma live que eu falei bastante, né, de algumas coisas até ridículas que as pessoas fazem quando elas têm ciúmes. Elas acabam controlando a vida do outro, checando o celular, vendo as mensagens, fazendo algumas ceninhas. Então, ciúmes realmente é um pilar bastante difícil de ser trabalhado, porque é um sentimento que a maioria dos seres humanos tem. E dói em quem sente, e dói em quem também está sofrendo ao lado de uma pessoa ciumenta. Então, você diria que para você é um pilar difícil de trabalhar? Você tem ciúmes ou você é motivo de ciúmes? Do seu namorado, da sua namorada? E aí? Poderia me dizer? Você acha que isso tem feito algumas vítimas fatais? Concordo. Quando se há uma prestação de contas, não existe. Bom, em questão de você falou de vítimas fatais, existe sim aquela parte dos ciúmes tão doentio que seria também comparado com aquela paixão que eu falei também um dos dias sobre paixão, onde a pessoa ela não consegue se enxergar sem o outro. Então, quando ele às vezes sofre uma traição, existe uma coisa tão cega que prefere eliminar a outra pessoa, porque assim tá, de certa forma, aquela coisa muito cúmplice um do outro, né? Uma possessão. Existem mesmo vários casos onde as pessoas levam aos últimos efeitos. E aí, até falando de amor e paixão, fica até difícil de você entender como que pode uma pessoa amar a outra e ter coragem de fazer, né? De eliminar a outra. Então, será que é amor? Inclusive, na próxima semana, eu vou trabalhar também um outro aspecto do amor, né? Trabalhar esse amor doentio, que fica no limite entre ódio e amor, que é uma coisa, né? E dos outros pilares, em relação a respeito, em relação à liberdade, em relação à autoconfiança e em ego, como é que vocês sentem esses outros pilares? Exatamente, insanidade. Como é que vocês sentem esses outros pilares de relacionamento? E não só de casais, né? Eu falo de relacionamentos também com família, relacionamentos com amigos. Nesse caso, a linha que divide a lucidez e a loucura é tênue. Eu acredito que sim. Inclusive, na próxima semana, nós vamos ter o pilar entre amor e ódio, né? Esta diferença entre esses sentimentos, que às vezes a linha acaba sendo muito, muito tênue entre os dois. Em questão de respeito, vocês acham fácil você ter respeito por si próprio e respeitar a opinião do outro? Porque eu acho que muitas vezes existe isso também. Um ser humano ele acaba não respeitando o ponto de vista do outro. E aí acaba levando as coisas para brigas, porque por não ter respeito. Então fala, a minha ideia tem que prevalecer, o meu ponto de vista. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de bastante dificuldade de respeito, né? Não sei se vocês sentem assim como eu. A gente às vezes tem dificuldade de respeitar as crenças dos outros, os pontos de vista do outro ser humano. Isso também danifica muitos relacionamentos. Eu não sei como é que vocês sentem essa questão, né, do respeito, mas eu acredito que sim, é uma grande falha hoje em dia. As pessoas acham que elas detêm toda a verdade, né? Muito, né? Eu também concordo. Existe muito isso da pessoa achar que o ponto de vista dela é o correto. A minha religião é a correta. O meu ponto de vista em relação à política é. A ausência do respeito é um forte indício de obsessão. Acredito que sim.
eu acho que a outra pessoa ela acaba querendo convencer a outra de uma maneira tão forte que ela acaba assim, criando uma certa obsessão no outro. Para falar, você tem que acreditar no que eu falo. E muitas pessoas, às vezes, ela acaba achando que o outro tem razão mesmo, de tão forte que a pessoa vai com aquilo, né? Eu creio que sim. E aí, mais alguma dificuldade nos pilares? Ou vocês também têm algum pilar que vocês falam, não, nisso aqui eu sou bom. Eu consigo realmente ser bom no respeito, eu consigo ser bom na autoconfiança, consigo ser bom, não tenho ego, tenho autoestima. E continue mandando coraçãozinho, eu quero ver bastante pipoca aí subindo. Podem ir batendo na telinha para mandar corações, para que eu quero. Exatamente, ela pipoca junto com coraçãozinho de chocolate, coraçãozinho verde. Então, e eu quero também saber de vocês, né, da parte boa, o que que vocês conseguem de bom nos relacionamentos? Qual que é a grande faceta para a gente conseguir se relacionar por muito tempo? Olá, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Estou falando sobre relacionamentos. Agora perguntando no que vocês são bons nos relacionamentos. Já falamos das coisas difíceis. Você tem 23 anos de casada. Então, e qual que é o segredo do sucesso? Você poderia me dizer? Qual que é o segredo de estar 23 anos com a mesma pessoa? Eu diria que eu estou casada há 26 anos. Eu acho que diria que é bastante paciência. E você me diria o quê? Qual que é o segredo? Equilíbrio, né? 3 filhas, nossa, uma de 22, de 18 e uma de 16. E como é que é o relacionamento com os filhos? Limite. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos falando paciência, estamos falando sobre relacionamentos. Você que falou que tem 3 filhos, como é que é o relacionamento com os filhos? Existe respeito? Olá, seja bem-vindo. O espaço seria, como eu falei, da liberdade, de saber dar liberdade para o outro ser humano, dele ter a liberdade de poder fazer uma atividade longe de você. Diálogo, isso mesmo. Então, em questão de diálogo, eu vejo vários casais que começam dialogando e terminam brigando, porque exatamente existe a falta de respeito com a opinião do outro. Então, tudo acaba em briga. Conheço vários casais assim. Várias pessoas também que têm problemas com os filhos vão expressar o ponto de vista e dali a pouco estão brigando. Então eu acho que sim, que é uma coisa, saber ouvir. Existe até aquele macaquinho, né, que ele tampa os ouvidos, tampa os olhos. Eu acho que a gente tem 2 ouvidos que é para ouvir mais. Meu relacionamento sempre foi muito, não consegui ler. Tava grande, tenta colocar de novo para mim. Essa questão do saber ouvir, eu vejo muitas pessoas também estão numa conversa. Enquanto o outro está falando, você já está muitas vezes pensando, o que eu vou falar agora? Então, ao invés de escutar, já fica criando na cabeça o seu próximo argumento. Você acha que depois de 23 anos não brigamos por coisas que brigávamos quando casamos? Exatamente. As brigas já têm que estar resolvidas, né? Começar a brigar por coisa nova, talvez. Pode ser. Mas eu acho que sim, a gente vai amadurecendo, né? A relação vai amadurecendo. Então, acaba crescendo nesta relação e não briga mais por tolices. Mas eu acho que também aí vem, às vezes, muitas coisas. Eu acho que a pior fase que teve no meu casamento foi briga pelos filhos. Exatamente, o te amo não só em palavras. Concordo também. Muitas pessoas elas falam eu amo, mas não representam esse amor. Podam a outra pessoa, são egóicos em relação ao ponto de vista deles. Concordo com você também. Você vem de 26 anos no primeiro relacionamento, mas acabou? Depois de 26 anos acabou esse relacionamento? Vamos ver se acabou o relacionamento. Sim, depois de tanto tempo. Mas assim, depois de 26 anos, como a gente estava falando que você acaba não brigando mais por tolices, né? Depois de tanto tempo, o que você diz que foi o fator para o final? Porque é importante que a pessoa ela entenda o que causou o fim de um relacionamento. Porque muitas vezes a pessoa ela vai ter que traição.
A pessoa vai ter que transformar aquilo. Eu acabei de vir da live do casal coach e eles estavam falando sobre isso, sobre traição. E eu tenho um ponto de vista que eu concordo até com o casal coach. Se vocês puderem assistir no replay, foi super legal. Eles estão casados já há 25 anos e falaram desse ponto da traição. Porque eu também acredito, se há uma traição, significa que alguma coisa já há de errado no casamento. Porque quando as coisas estão certas, não existe como entrar algo. 19 anos do segundo casamento. Então você ficou 26 anos e está 19 no segundo. Não sei se vocês concordam comigo. Se tudo está indo às mil maravilhas, não vai ter como entrar uma terceira pessoa. Se existe uma terceira pessoa, é como se fosse para te alertar que alguma coisa está errada ali. Então eu acho que os casais, é muito difícil pensar na relação. Até que ponto a culpa é sua? Eu não falaria em culpas. Eu não acredito nisso de culpas. Eu acredito que é um alerta. Porque se existe a chance de uma outra pessoa entrar, é porque existe alguma coisa falha. E aí você tem que pensar, o que está falho aqui? Por que meu casamento está falho a ponto de alguém entrar? Porque essa pessoa que está entrando, ela não está arrombando uma porta. Não sei se vocês concordam comigo. Ninguém entra numa casa arrombando a porta. Se alguém tentar te invadir sua casa, você põe para fora. Você só vai permitir que alguém entre se a porta estiver aberta. Ou uma janela que seja, né? Você sempre foi aberta para diálogo. Eu acho muito importante, tá? Assim, você concorda, né? Porque a outra pessoa entrando é quase que um convite. É difícil de acreditar nisso, mas existe uma falha tão grande nessa relação que você deixa alguma coisa aberta ali, como que para sinalizar para o outro, tem uma falha, e aí entra uma pessoa, mas é que a gente vive num mundo de julgamentos, aí você vai cair matando em quem entrou. E aí tem um outro ponto também da traição, né? Porque depois você acredita que estamos integrados, não existe um terceiro olhar. Eu não diria que seria um terceiro olhar, eu diria que é uma outra pessoa entrando na relação. Eu acredito nisso, porque existe a falha. É uma coisa difícil falar nisso, porque as pessoas, principalmente quem foi traído, né, como alguém que comentou aqui, dói muito. E quando o relacionamento ele consegue suportar essa traição, significa que a pessoa, se ela não entendeu essa traição e continua no casamento, ela normalmente vai querer esmagar o outro, sabe? De ficar numa posição superior. Eu acredito nisso. Eu vi vários casais que a pessoa falou, eu perdoei, mas meio que esmagava a outra pessoa. Qualquer tipo de atrito que houvesse, vinha com aquele ego em cima. Eu trabalhei sobre ego. Falta de valorização pode colocar a pessoa que está do seu lado, né? Torcer pela pessoa que está do seu lado. Então, voltando ao tópico, como eu falei, de você aceitar, né, a traição do outro e você dizer que você perdoou. Na verdade, você vai estar pondo ali um orgulho em cima, um ego. Olha como eu sou boazinha, eu perdoei. Vocês não sentem assim? Tipo, continua casado, mas agora virou adversário, exatamente. Você continua dentro da relação, mas quase que uma vingança. Sabe? Olha, agora eu tô aqui dominando o pedaço. Eu acho que tem isso. Eu acho que um relacionamento, ele sobrevive a uma traição quando existe uma compreensão. A porta estava falha. A janela estava aberta. Aí você fortalece, né? Muito obrigada, Giovana, que você está aqui. Então, falar disso, né, de relacionamento. A gente mudou de relacionamentos, né, para falar sobre traição, porque realmente tem isso, né? Eu acho que a grande dificuldade, porque o objetivo do grupo Construa é justamente fortalecer o ser humano, é fortalecer a nós mesmos. Então, entende que a responsabilidade é dupla. Exatamente, a responsabilidade de um relacionamento
seja de casal, seja de pais e filhos, seja de amigos, é sempre dupla. Nada acontece para enfraquecer esse relacionamento se os dois estiverem fortes. E eu diria, se um já está forte numa relação, ele fortalece o outro. O único problema é quando um está forte, o outro está fraco, ou melhor, quando nenhum dos dois está forte, os dois estão fracos e existe uma luta, né, de egos, né? Sabe as palavras, obrigada, fortalecimento da união necessita renúncia. Eu diria que não renúncia, existe uma aceitação plena de que você sabe quem você se respeita, você se aceita e a partir desse respeito você respeita o outro. Você não renuncia, é o oposto. Foi trabalhado o pilar da liberdade. Quando você verdadeiramente se desenvolve quanto a ser humano, você respeita a sua liberdade e a liberdade do outro. Porque você dar liberdade para o outro não significa você entregar ele para ninguém. Significa você permitir que ele saia com os amigos, que a sua esposa saia com as amigas e volte para você. Não é uma relação aberta que eu estou falando. É uma liberdade e uma autoconfiança. Eu confio, ele vai, mas ele vai voltar. Porque ele só está se divertindo num futebol, conversa com os amigos. Mas eu confio em mim. Agora, a partir do momento que existe uma traição, é porque existe uma falha. O meu espaço termina quando começa o dele. O meu espaço termina quando começa o dele. Na verdade, aquela liberdade de saber que você dá a ele a liberdade dele ser quem ele é e você ter plena confiança em você, de que ele só está com você. Você sempre deu muita liberdade, mas então, se deu liberdade, aconteceu o quê? Houve traição? Porque tem que ver o tipo de liberdade que você está dando. Porque houve a traição. Então você tem que ver, mas você deu liberdade, mas existia alguma falha. Não existia liberdade, como eu falo, por um altruísmo. De repente você estava simplesmente largando esse relacionamento. É diferente de dar liberdade. A liberdade que eu digo é da pessoa ser um indivíduo. Você é um indivíduo e ele é um indivíduo. Agora, não largar a relação. Se você também larga, você está dando a brecha. Aí não é liberdade. Você não está fazendo aquela parte da relação gostosa. A liberdade para passar por responsabilidade. É uma liberdade com a sua autoconfiança. Eu dou a liberdade porque eu sei que a relação tá boa, né? E não eu largo. Largar de mão não, é igual filho. Você não vai deixar de cuidar do seu filho. Você vai dar a liberdade para o seu filho sair com os amigos, dele decidir se ele quer passar a Páscoa com você ou vai querer passar a Páscoa com a namorada. Isso é liberdade. E não deixar largado. Você não largou. Eu não sei se você consegue, de repente, reconhecer alguma falha, porque é difícil mesmo. O ser humano é difícil, não vamos trocar por trabalhoso. Ele perceber qual que era. É importante também o diálogo. Eu concordo, Giovana. Tem que ter um diálogo aberto. Onde que tá a falha? Se você começa a sentir que alguma coisa está errada, é ser adulto o suficiente para sentar e conversar. Olha, tá tendo uma falha aqui. O nosso casamento não tá legal aqui, nossa relação. E aí, a partir dessa conversa, determinar as diretrizes. E quando a pessoa não sabe ter liberdade e trai? Eu acho que alguma coisa, continuo achando que alguma coisa tá falha aí. Porque você vai dizer o quê? O homem nasceu para trair. Não acredito nisso. Eu não acredito. Se ele estiver plenamente satisfeito, ele não vai. Porque aí chega a ser, então, a ser um mau caráter, né? As filhas, pode me repetir em relação às filhas o que você quis dizer? Porque, como você falou assim, você dá uma liberdade. Outra coisa, se a pessoa te traiu, você deu liberdade e você tem autoconfiança em si, você vai mandar essa pessoa andar.
Você tem confiança em você? Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Quem trai não foi pela liberdade, né? Faria de qualquer forma. Concordo, Giovana. É porque aí, na verdade, depende do outro ser humano. Se você tem plena confiança em você e você viu que o outro traiu, eu acho que aí é a hora de você pensar: eu sou mais eu. Entendeu? Você tem sua autoconfiança, você não precisa dessa pessoa. Se a pessoa traiu, mesmo você tendo plena certeza que fez tudo certo, então significa que essa pessoa não é merecedora de estar com você. E você não vai sofrer por isso, porque você vai ter autoconfiança em si própria. Agora, se bateu dor, é que você ainda tem alguma dúvida em relação a você. A pessoa que trai pode mudar e se tornar fiel? Creio que sim. Se vocês puderem acompanhar, depois que ver a minha live, assistir o replay do Casal Coach, foi a primeira vez que eu os acompanhei, mas eles estavam falando disso, o quanto a traição os fortaleceu, conseguiu fazer com que eles tivessem se tornado seres humanos melhores. É que a gente vive numa sociedade onde a gente saber que você foi traído mexe com o teu ego, mexe com o seu orgulho. E o medo de falar para as pessoas que você aceitou o seu marido depois da traição? Eu conheço o caso de um casal que eles eram muito, né? Eles tiveram uma falha durante o casamento e ele traiu. E ela estava até disposta a perdoá-lo e não perdoou por causa da sociedade, por orgulho. Como é que eu vou dizer que eu perdoei? E ficou triste, porque amava o marido. E no fundo o marido também amava. Então, de repente, também tem isso, sabe? Porque fala assim, eu vivo numa sociedade onde eu vou ser taxada de tonta porque eu perdoei. E será que é? Às vezes não, a pessoa se transforma. Quero casar mais mulheres, elas não querem? Você quer casar com mais mulheres, mas as mulheres não aceitam. De repente você tem que mudar de país. Existem países que aceitam. Eu às vezes questiono isso também. Será que se eu tivesse nascido num outro país, né, onde é aceito a poligamia, será que eu pensaria diferente? Existem várias formas de traição. Concordo plenamente. Às vezes o casal não existe uma traição com uma outra pessoa, mas existe uma traição de dizer eu tô com você, eu te amo e não ama por comodismo. Vocês não consideram isso? Existem vários casamentos que a pessoa está somente pelo dinheiro, pelo comodismo. E aí, não é traição? Será que seu marido gostaria de saber que você está com ele somente pelo dinheiro? Minha namorada conversa muito com um amigo, tem mais papo com ele do que com você. Você fica com ciúmes disso. Olha, eu vou falar o meu ponto de vista. Se ela fala mais com um amigo do que com você, de repente a afinidade dela é com o amigo por certas questões que não tem afinidade com você. Não significa que seja traição. A gente pode ter 1000 amigos, muitos amigos, e com um você fala mais. Casar com uma delas, peraí, não consegui ler. Nesse caso, a traição não acontece quando você pega. Gente, não consegui, foi tanta mensagem junto que isso viu que ficou difícil. Se a pessoa quebra uma regra que acertamos antes, é traição. Regras, você vai falar de regras. Eu sou casada há 26 anos. Será que o que eu acordei com o meu marido há 26 anos, eu não mudei de ponto de vista? Eu não acredito nessas regras. Eu mudei, ele mudou. Quando a gente fez determinadas regras ali, nós éramos 2 crianças. Aí vieram filhos, veio a maturidade. E eu falo, nossa, quanta coisa que eu acordei lá, com ele lá atrás, que hoje em dia eu falo, quanta tolice. Eu não acredito nisso. Você fala, não, eu pus uma regra, eu tenho que ser fiel a essa regra. Então significa que eu não posso mudar o meu ponto de vista? Então você vai dizer numa política, por exemplo, eu votei na pessoa, eu não posso me desiludir com ela e não querer mais ela no poder? Não, não existe isso, a gente muda, a gente cresce, né? Então, como a gente cresce quanto a ser humano, essas regras que a gente estabeleceu lá atrás, elas mudam. Eu acho que é amadurecimento, talvez ela se refira aos combinados do casal durante o relacionamento. Aí sim, as regras vão mudando, mas não as mesmas, né? Manter o diálogo é primordial, com certeza. Você vai falar assim, olha, aquilo que eu tinha falado para você, agora não está mais condizente com a minha realidade. Eu mudei, eu não quero mais isso.
entendeu? E aí, se a pessoa aceitar essa nova fase, é um novo contrato. Você acredita que somos parceiros no amor e na criação dos nossos filhos? Somos, temos que ser parceiros em tudo. Nisso sim. Você tem a responsabilidade com filhos, seu cônjuge também. Na verdade, eu acho que não tem que impor regra e sim manter o respeito mútuo. As regras que eu digo, regras de convívio. Por exemplo, se você é casado, os dois trabalham fora, você pode pôr algumas regras. E aí, quando chegar em casa, como que a gente vai dividir tarefas? Esse tipo de regras, né? Isso sim vai fazer o convívio ser melhor. É viver numa sociedade. E dentro da sua casa, quem faz as leis é o casal, junto com os filhos. Eu tenho filhos, eu ponho regras aqui, né? Eu acho que tem que ter o diálogo franco sempre. Exatamente. E aí vem dos pilares que eu falo de relacionamento, você ter a autoconfiança de saber o que você quer na realidade. Ceder sempre de ambos os lados, né? É o equilíbrio, né, Jorge? É o equilíbrio da relação. Nenhuma relação vai se sustentar se você tiver. Eu fiz uma live sobre relacionamentos, tá no meu YouTube. Eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que é sobre uma gangorra, sabe? Eu falei de uma gangorra. Quem já brincou de gangorra, até eu expliquei que para ter o equilíbrio na gangorra, os dois têm que estar fazendo uma força igual. Se eu boto muita força, eu coloco, eu vou para baixo e o outro vai para cima. E eu tô no comando se eu faço ele descer ou não. Então, numa gangorra, se eu quiser buscar o equilíbrio, tem que ter um acordo ali. Então, se vocês puderem ver no YouTube, tá lá. Eu falo sobre isso. Então, esse equilíbrio na relação. Não pode um mandar mais. Se um tá mandando mais, ele tá liquidando com o outro. E aí é colocar a pessoa numa prisão. Talvez usar o bom senso seja o que estamos chamando de ceder. Exatamente, bom senso, equilíbrio, equilíbrio na relação. E outra, é como eu falo, se uma pessoa ela quer comer fora, o marido quer ficar em casa e comer em casa, você vai ter que dialogar e falar, olha, vamos fazer o seguinte, então hoje a gente fica em casa, mas vamos sair outro dia. E não sempre ceder um, porque simplesmente isso acaba com o relacionamento. Porque aí você se vê não sendo respeitado no seu ponto de vista. Então, por isso que eu falei, a gente está realmente refletindo sobre os pilares que a gente trabalhou durante a semana, que é o respeito, a liberdade, o ego, os ciúmes e esse amor verdadeiro, porque o amor liberta, o amor ele respeita, o amor ele equilibra a relação. Não pode nunca um mandar mais do que o outro. Mas eu gostei bastante, a gente conseguiu refletir bastante com essas pipoquinhas subindo. Então foi muito legal a live de hoje e eu gostaria que vocês adicionassem no grupo Construa. Muitos relacionamentos só dão certo porque ela cede. Existe casamento, mas não amor. Concordo plenamente com você. Um cede, não existe amor, existe uma gaiola, existe uma prisão. E aí você tem que ver por que eu estou nesse relacionamento. Às vezes é uma traição com você mesmo, né? Você tá por uma traição. Concessões pode ser uma porta aberta para o distanciamento. Exatamente. A pessoa vai fazendo aquela de que está cedendo. No fundo, ela está se sentindo tão inferiorizada que aí fora desse casamento, qualquer pessoa que a enxergue é um motivo para ela entrar de fundo numa traição. E aí você vai falar por que foi? Porque a outra pessoa teve um autoritarismo, um desrespeito. Eu acho que amo mais ele do que eu mesma. Olha, em questão do tamanho do amor, amar mais ao outro, foi a live que eu fiz sobre paixão. Numa paixão a coisa é cega. Numa paixão você não vive sem o outro. Numa paixão o que predomina é esta coisa tão violenta desse sentimento. E eu contei a história de Romeu e Julieta, onde os dois preferem morrer do que se ver sozinho, do que se ver como indivíduo. Então foi uma live, eu vou colocar essa live no YouTube, porque eu fiz uma interpretação de Romeu e Julieta falando exatamente disso. Então quando você ama a outra pessoa a ponto de amá-la
mais do que a si mesma, isso não é um amor verdadeiro, é uma paixão. Significa se a outra pessoa se distanciar, você vai se perder totalmente de você, né? Concessões são respeito um ao outro. Acredito que ceder mais do que eu não entendi, ceder mais. Concessões é como você falou, Jorge, é um equilíbrio. Você hoje cede, no outro dia o outro cede. Isso é o equilíbrio da relação. E nunca um só ceder. À medida que você acha que só o outro tem que ceder, você está abrindo uma porta no seu casamento. E aí, se alguém entrar, você vai achar que a culpa é do outro e não é. Então, é o equilíbrio sempre. Bom, gente, a gente refletiu bastante, hoje foi muito legal e na próxima semana eu vou continuar com esse pilar do relacionar-se no grupo Construa. Podem me adicionar, Construa by Shirley Morata. Eu vou ler as perguntas que vocês estão colocando no replay, vou respondê-las amanhã, se eu puder fazer uma live, amanhã é domingo, eu tendo um tempo eu respondo essas perguntas, essas questões que vocês tiveram. E não se esqueçam que dentro desse grupo Construa, o bom é que vocês vão poder colocar perguntas. E aí a gente vai poder conversar bastante, né? Então é isso, gente. Um beijo, foi muito legal. Cliquem mais corações com pipoca para eu conseguir aí os meus 150 mil coraçõezinhos. Foi muito legal, vou inverter aqui a câmera. Muito legal estar com vocês essa noite. Que legal que as lives ajudam e podem ter certeza que o grupo Construa ajuda muito, porque existem textos postados, você vai estar acompanhando, né, uma fluidez de melhorar as virtudes, se desenvolver cada vez mais. E é isso aí, gente. Construa by Shirley Morata. Um beijo e assistam o YouTube, a live que eu fiz sobre a gangorra, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.